Hoje eu vou falar especialmente com você que fez ou vai fazer uma cirurgia. Vamos falar sobre as aderências pós-operatórias, que podem tanto ser benéficas para sua cicatrização, quanto causar problemas graves o suficiente para te levar de novo para uma cirurgia. Ficou preocupado? Calma, vai dar tudo certo, tá? A grande maioria das vezes não é nada grave. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou médico ginecologista e obstetra, cirurgião ginecológico que atua principalmente na área de cirurgia por vídeo, videolaparoscopia ginecológica. Vamos falar sobre as cirurgias, né? Não só as ginecológicas, mas cirurgia de um modo geral. O que é a aderência pós-operatória? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que quando a gente corta alguma superfície do nosso corpo, acontece um processo de cicatrização. Essa cicatrização, ela faz a adesão da pele de novo, né? Cortei o dedo, a pele vai grudar. Esse processo de grudar pode ser chamado de aderência. Normalmente na pele ou por fora a gente chama de cicatriz. Esse mesmo processo acontece internamente no corpo. Todos os lugares onde foi mexido ou cortado, por exemplo, eu cortei, mexi na bexiga para chegar no útero e fazer a cesariana, vai ter uma cicatriz entre o útero e a bexiga. Então a gente chama de aderência. Por exemplo, eu coloquei o trocáter para cirurgia de vídeo ali no umbigo. Normalmente vai ficar uma aderência ao baixo ali do umbigo, normalmente uma aderência com o epíplon, que é uma gordura que tem ali ao redor do intestino. As aderências, elas podem ser tanto fininhas, uma simples travezinha assim de tecido conjuntivo, que só marca por onde aconteceu ali a cirurgia, né? E a gente desfaz ela simplesmente passando ali o material, por exemplo, a câmera mesmo do vídeo, eu consigo desfazer essa aderência. Quanto podemos ter uma aderência espessa, com um tecido conjuntivo mais denso, com vasos sanguíneos, até nervos passando ali de um órgão ao outro. Às vezes é da barriga até o intestino, por exemplo, às vezes é da barriga para o fígado. E às vezes pode acontecer até numa cirurgia cardíaca, uma aderência com o pericárdio, uma aderência no pulmão, com a pleura. Então tem situações e situações, os sintomas vão variar da onde está esta aderência. Existe ainda o terceiro tipo de aderência, que é essa que eu comentei da bexiga com o útero, por exemplo, que é direto um órgão cola no outro, não tem uma coisa que liga eles, né? Eu procurei deixar as fotinhos aqui para vocês entenderem o que é, espero que não esteja tão virtual assim essas tais aderências, tá? Como a aderência é um processo normal de cicatrização, praticamente todas as cirurgias vão gerar algum grau de aderência. Mas as cirurgias abertas, né, com corte, elas propiciam muito mais aderências do que as cirurgias sem corte. As cirurgias por vídeo, elas têm uma formação de aderências menor porque a manipulação das vísceras é menor. E não é apenas o cortar que causa aderência, mas o simples mexer nas coisas. Por exemplo, a gente vai entrar para fazer uma cirurgia aberta, retirada do útero. Eu tenho que mexer no intestino, eu tenho que colocar uma compressa para o intestino não cair em cima do útero para eu poder cortar certinho. A gente cauteriza ao redor do útero. Esse processo de cauterização deixa uma área cauterizada. Quando o intestino encosta nela, pode também causar uma aderência. Então, existe uma série de situações que podem causar a aderência, intimamente relacionadas com o tempo da cirurgia, com as técnicas utilizadas, né, se foi vídeo, se foi aberta, com a quantidade de manipulação, com a doença que a pessoa tem, se ela pegou a infecção, se não pegou a infecção. Então, são inúmeros fatores do procedimento, além de fatores como a idade, tendência genética, né, que podem também favorecer a gravidade dessas aderências. Lembrando que aderências finas e simples não costumam causar problema nenhum. Dentre os problemas mais sérios que as aderências podem causar, a gente pode ver 70% dos casos de reintervenção por cirurgia de intestino. Por exemplo, a pessoa tirou um pedaço do intestino e aí aquele intestino dobrou e teve que operar de novo. 70% dos casos são por causa das aderências. E até 20% dos casos de infertilidade das mulheres que sofreram procedimento cirúrgico é por causa de aderências
ligando as trompas. Então pode surgir problemas bem maiores por causa dessas aderências. Já vimos que as aderências são uma reação normal do nosso corpo ao processo cirúrgico, tá? Não só cirúrgico, também pode ser por uma infecção que não foi necessariamente cirurgia, por exemplo, uma infecção da pelve da mulher, uma DIP pode causar aderências, tá? Alguma infecção intestinal que a bactéria saiu para dentro do intestino pode causar aderências, uma infecção do rim pode dar aderências lá atrás. Então situações infecciosas também causam, tá? Não só as cirúrgicas, mas aqui a gente está falando das cirurgias porque é o mais comum. Mas agora eu quero falar com você sobre os sintomas dessas aderências, né? E você já deve estar imaginando que depende do lugar onde está aderido, é o sintoma que a pessoa vai sentir. Por exemplo, ela pode ter dores no intestino, dores abdominais, se tiver uma aderência puxando o intestino para um canto. Esse intestino perde a mobilidade, em vez do conteúdo intestinal passar fazendo a curva para baixo, ele tem que subir para depois descer, e isso pode fazer com que a pessoa tenha mais gases, tenha má digestão, tenha sintomas de constipação e pode, em alguns casos mais graves, inclusive, causar obstrução intestinal. Por outro lado, se foi uma cirurgia cardíaca, pode causar alguma dificuldade nos batimentos cardíacos. Se foi uma cirurgia no pulmão, pode causar aderência, dificuldade, diminuição da elasticidade ali do pulmão. Se é numa cesariana, pode causar a aderência da bexiga no útero, o que numa próxima cirurgia pode dificultar essa cesariana ou a retirada do útero e causar uma lesão na bexiga, porque a bexiga está grudada demais. Então, depende de onde estiver, a gente vai ter o sintoma. Geralmente, é dor. Dor aonde vai estar ali aderido. Uma coisa muito importante de você estar ciente é que nem sempre, na verdade, na menor parte das vezes, as aderências que ficam na cirurgia causam sintomas. A imensa maioria das pessoas que sofreu alguma cirurgia não vão sentir nada e vão ter algum grau de aderência, tá? É muito difícil de eu, por exemplo, entrar para fazer uma cirurgia de uma endometriose e não ter nenhuma aderência de alguma cirurgia anterior na pelve ou no abdômen da paciente. Por isso, é de suma importância que o médico que vai te examinar por causa dessa dor pense em outras causas e investigue outros motivos de ter essas dores que você está tendo, esses sintomas que você está tendo, antes de jogar a culpa na aderência. Porque a única forma da gente resolver mesmo a aderência vai ser cortando ela, né? Então é com uma nova cirurgia. E toda cirurgia tem chances de formar novas aderências. Então a gente às vezes resolve uma aderência causando outras que pode acabar num círculo vicioso. Por isso, na imensa maioria das vezes, quando a gente descobre uma aderência num exame, uma tomografia, por exemplo, a gente só vai entrar e fazer uma nova cirurgia caso a gente tenha certeza absoluta de que o sintoma é por causa da aderência ou então se é uma situação muito grave, muito urgente, como uma obstrução intestinal que a gente tem que entrar para resolver. Tendo em vista essa informação de que é difícil de resolver depois, o melhor tratamento é a prevenção, né? A melhor prevenção é não precisar fazer cirurgia, mas caso você precise fazer uma cirurgia, é importante que o médico utilize técnicas que diminuam esse risco. Por exemplo, em vez de fazer cirurgia aberta, fazer cirurgia por vídeo. Tentar manipular o mínimo possível as estruturas que estão ali ao redor da onde realmente tem que fazer a cirurgia. A temperatura da sala, a temperatura do paciente, irrigar fazer lavagem do sangue que fica, esse sangue coagula também e ele causa aderências. Se tiver infecção, a gente tem que lavar bastante esse abscesso que formou ali dentro, para que as bactérias que estão ali naquele pus não causem uma dificuldade maior ainda e novas aderências. A gente também pode usar alguns remédios, alguns medicamentos que são colocados lá, alguns pozinhos, por exemplo, com alguns peptídeos ou alguma solução, às vezes até alguns materiais aderentes, algumas membranas que grudam onde está a área com corte e impede que outra área, ou por exemplo o intestino, grude ali também. Essas membranas, por exemplo, esse pozinho aqui que eu coloquei na cirurgia, é uma forma da gente evitar que forme novas aderências. E a gente vai usar sempre? Não, nem sempre, porque esses medicamentos são absurdamente caros, então a gente só usa quando a gente tem certeza que vai formar muita aderência. Por exemplo, eu tive que tirar uma parte enorme da pele ali da pelve, do peritônio da pelve, porque a paciente tem uma endometriose extensa, eu não vou ter como dar ponto, a gente não costuma dar ponto em peritônio, que na verdade ele causa mais aderências ainda, né? Nesse caso,
Quando tem uma área muito grande, a tendência de dar aderências é muito maior, então eu posso lançar mão desse tipo de pozinho, tá? Pra vocês terem uma ideia, nessa foto aqui foi gastado R$8.000 de pó, o que significa apenas 3 gramas, então vale mais do que ouro. Ficou claro para você? Procurei trazer tudo o que é de realmente relevante nessas aderências, e o diagnóstico pode muitas vezes ser difícil, tá? Uma coisa que eu não falei, se a aderência for na cicatriz, a cicatriz ali no subcutâneo, várias técnicas de fisioterapia ou de tratamentos estéticos podem melhorar a aparência dessa cicatriz, tá? O vídeo foi especificamente sobre as aderências internas, né? Essas cicatrizes internas que não são aquelas visíveis. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, eu procuro ler e responder a todos os comentários. Não esquece de deixar aqui o seu like, principalmente se você gostou do assunto, se você achou interessante, que vale a pena que outras pessoas também assistam, o like faz com que mais gente tenha acesso a esse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo é relevante. E você também pode me ajudar compartilhando este vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que já sofreram alguma cirurgia. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Eu posto vídeo todas as terças e sábados, às 13 horas, sobre diversos assuntos relacionados à saúde da mulher. Até mais!